Boa noite, Rebeca. Não estava conseguindo ouvir. Entendi. Eu tô já há algum tempo aqui na sala. A Suzy tinha entrado. Ela falou que vai entrar daqui a pouco, que estava sem bateria. Bem, então, boa noite agora oficialmente. Boa noite, Rebeca. Eu estava aguardando entrar mais alunos aqui na sala, mas eu acho melhor a gente ir dando início. Eu vou gravar essa aula e daí eu disponibilizo depois no grupo lá para os outros alunos assistirem, tá? A ideia é mais apresentar a disciplina, falar um pouco do conceito que tem por trás da pesquisa operacional, falar um pouco das atividades avaliativas, lembrar que a gente vai ter um recesso no meio desse semestre, de 24 de dezembro a 2 de janeiro, não haverá aulas, então a gente vai parar nesse período. Mas logo na sequência das festas de final de ano, a gente já retoma de forma à distância ainda, né? A previsão de termos aula presencial é somente para 2022, né? Primeiro semestre de 2022, que vai começar, não me recordo agora exatamente a data, 20 de março, 21 de março, uma coisa assim. Mas aí eu mantenho vocês atualizados a respeito disso. Então, eu vou dar início a uma apresentação que eu montei. Essa apresentação, ela já foi postada no grupo, no SIGA. Eu só dei uma enxugada nela para não ficar muito longa a aula síncrona, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela. Está aparecendo minha tela aqui do PowerPoint? Tá, sim. Então, a nossa disciplina vai ser pesquisa operacional. Eu vou apresentar, então, para vocês os conceitos básicos da pesquisa operacional, a aplicação da pesquisa operacional, técnicas para se desenvolver. Existem diversos recursos que podem ser utilizados para tratar de pesquisa operacional. A gente vai ver aqui uma técnica que chama programação linear. Boa parte dessa disciplina vai girar em torno desse assunto. Ao final dessa disciplina, eu espero que vocês consigam identificar, formular problemas mais simples de pesquisa operacional, resolver esses problemas e entender a aplicação dessa ferramenta na otimização. O que seria, né? O primeiro conceito aqui que eu queria tratar com vocês, otimização. O que é otimização? É buscar o uso ótimo de um determinado recurso. Então, é usar os recursos que a gente tem à disposição de uma forma mais racional. Esses recursos podem ser ferramentas, máquinas, recursos humanos na hora de montar uma escala, por exemplo, de uma empresa de grande porte, o uso de caminhões para realizar a entrega por meio dos sistemas de roteirização. Esses sistemas de roteirização, eles utilizam técnicas, ferramentas de pesquisa operacional por trás, modelos matemáticos, né, que vão trabalhando as restrições que a gente tem. Vou falar também um pouquinho sobre restrições, tá, mais adiante. Essa disciplina ela foi dividida em 4 módulos, que eu listo aqui para vocês. A gente está nesse primeiro módulo, né, apresentação da pesquisa operacional, se encerra nessa semana. Professor, Pois não?
Tá falando que o senhor tá aparecendo, mas não tá aparecendo, tá aparecendo só a imagem do seu perfil. A tela do computador não está aparecendo para vocês? Ó, tá aparecendo assim, Rodrigo está apresentando, mas aqui para mim tá aparecendo só a foto do seu perfil. Espera aí, deixa eu... Vamos de Pra mim novo. tava aparecendo. Para você estava, Rebeca? Tava. Bem, vamos lá. Vamos tentar de novo. Está compartilhando a tela novamente. Agora está aparecendo? Para mim não tá, eu acho que deve ser alguma questão de rede. Tá falando que o senhor tá Hoje tá aparecendo. apresentando, mas não tá. Ué. Mas tudo bem, pode prosseguir, professor, eu vou acompanhando. Deixa eu tentar novamente aqui. Pra mim ainda tava aparecendo. E agora? Pra mim tá aparecendo. Não tá, professor. Para mim tá Para mim ok. não tá. Bem, eu vou, como eu disse, eu vou gravar, essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar depois, tá? Tá. Então, essa disciplina está dividida em 4 módulos. A gente está nesse módulo de apresentação da pesquisa operacional. Semana que vem a gente vai começar a tratar de programação linear. Como eu falei, vai ser a base da disciplina, então ela vai ser um pouco mais longa. Depois, é possível a gente apresentar os resultados dessa otimização por meio de gráficos. E existe também o método simplex que eu vou apresentar, apenas apresentar para vocês, tá? Aqui tem as entregas das atividades avaliativas. Como que vocês vão ser avaliados? Por meio da entrega de 3 listas de exercícios, tá? Lista 1, lista 2, lista 3. E aqui tem à direita tem as datas de entrega. Então, a primeira lista já vai ser agora para o dia 13 de dezembro. Eu vou postar ainda um material explicativo para ajudar vocês a desenvolver essa primeira lista. A segunda lista vai ser no dia 15 de janeiro, então só no ano que vem. E a terceira lista, dia 31 de janeiro, então final do mês. A gente tem ainda aí um pouquinho mais de 2 meses para encerrar essa disciplina. Então, a aplicação da pesquisa operacional. O que a gente vai ver nessa disciplina? Eu vou apresentar para vocês uma série de problemas que envolvem a tomada de decisão. Então, problemas relacionados à produção, à distribuição de produtos, né, por meio do uso de caminhões, alocação de recursos. Então, vocês vão ver a aplicação dessa ferramenta na tomada de decisão, que é aquela coisa que eu falei, da otimização, do melhor uso, do uso ótimo dos recursos. Então, eu vou dar um problema de produção, olha, a gente tem que produzir o produto 1, tem que produzir o produto 2, o produto 1, para se produzir o produto 1, leva-se 10 horas, para se produzir o produto 2, leva-se 15 horas, no produto 1, usa-se 1 quilo de determinada matéria-prima, no produto 2, usa-se 1,5 kg. A gente tem disponível 100 horas de máquina, 300 quilos de matéria-prima, a lucratividade do produto 1 é R$ 20, a lucratividade do produto 2 é R$ 25. Então, qual que é a melhor programação de produção? Quantos produtos que a gente tem que produzir do 1
e do 2 para ter o maior lucro possível. Por exemplo, é um tipo de produto que a gente vai... É um tipo de problema que a gente vai tratar, tá? Então, percebam que vai ter um produto, a fabricação de 2 produtos, e tem aí algumas questões operacionais, o tempo de máquina, a quantidade de matéria-prima, tem que levar em consideração a lucratividade desse produto. Para quê? Para tomar a melhor decisão para a empresa. A forma que vocês devem estar mais acostumadas a ver a aplicação da pesquisa operacional é na roteirização de caminhões, de entregas. Então, esse sistema, na hora de roteirizar algumas entregas, pensa o Mercado Livre, né, que tem milhares de entregas por dia. Parte dessas entregas são feitas com veículos próprios deles. E aí eles têm um sistema por trás que vai indicar qual é a melhor rota. Essa melhor rota não leva em consideração só a distância, ela leva em consideração o trânsito, leva em consideração se tem um bloqueio, por exemplo, o sistema Waze, o aplicativo Waze, para quem já viu, ele leva em consideração acidentes. Então, não é simplesmente a distância. O que ele busca, na verdade, veja bem, não é reduzir a distância, mas é reduzir o tempo de entrega. Então, às vezes, nem sempre a menor distância é o percurso mais rápido, tá? Por conta dessas situações que eu falei, bloqueio, acidente, tipo de terreno. Às vezes é uma linha reta por dentro de uma fazenda. Isso acontece. Ele está medindo a distância, né? Você pode, quando você vai colocar a rota, você pode colocar menor distância ou menor tempo. Então, é um ponto que é possível analisar por meio da pesquisa operacional. Então, ela ajuda nesse processo de tomada de decisão e no uso ótimo dos recursos. Novamente, os recursos financeiros, infraestrutura, máquinas, caminhões, pessoas, por meio da programação linear, que é a forma de montar o problema que eu vou passar para vocês, tá? Então, aqui eu listo algumas aplicações da pesquisa operacional. Eu pedi para vocês assistirem um vídeo que eu postei lá sobre as aplicações da pesquisa operacional. Então, boa parte desses pontos aqui que eu listo são apresentados naquele vídeo. Para quem não assistiu, eu peço que assista, acho que dá uma noção melhor do que se trata esse assunto, né? Então, aqui eu debato um pouco essa questão da aplicação da pesquisa operacional dentro do transporte de cargas. Então, pensem vocês aí, uma grande transportadora com centenas, às vezes milhares de caminhões. Se eles não tiverem um sistema de roteirização para dizer qual o melhor caminho para eles realizarem as entregas, imagine o quanto de dinheiro que eles estão deixando de economizar com o consumo de combustível, o consumo de pneu. Depois, por curiosidade, pesquisem quanto custa um pneu de um caminhão desse aí, por exemplo. Cada eixo deles tem 4 pneus. Imagine, esse caminhão tem... Na frente tem 2 pneus, mas depois, a partir do segundo eixo, são 4 caminhões por eixo, 4 pneus por eixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com o da frente, 9 eixos. Vezes 1.000 caminhões. Então, um sistema de roteirização pensando em gerar valor, em
melhorar a competitividade, a lucratividade, a performance da empresa, um sistema de roteirização é fundamental. Inclusive a lucratividade da operação, né? Então, a programação linear nada mais é do que um modelo matemático, tá? Mas antes que, assim, a matemática, ela... Muitas vezes as pessoas, quando escutam falar em matemática, já falam, poxa, é um negócio complexo, difícil. Aqui, a gente vai ver uma matemática bem simples, tá? Bem básica. A grande sacada dessa disciplina, na verdade, vai ser a interpretação do problema, tá? Eu vou mostrar para vocês isso. A matemática, por si só, a gente vai usar muito pouco, a gente vai mais montar o problema. Mas na hora de montar o problema, ele necessita de muita atenção na hora de interpretar, tá? Entender o que o problema está querendo dizer, o que ele quer fazer, ele quer maximizar o lucro, ele quer reduzir o custo, qual é a variável que a gente vai trabalhar. Então, aqui está a cara de um problema básico que a gente vai trabalhar dentro da pesquisa operacional, tá? Então, vai ter aqui a função, que na parte de cima, aqui, lucro igual a 2x1 mais 3x2. Então, vamos pensar... A gente está falando de lucro, tá? Então, vamos lá. Lendo esse problema, o que eu vejo aqui? Lucro igual a 2x1 mais 3x2. Ele pode estar falando que o x1 é um produto e o x2 é outro produto. Então, produto 1 e produto 2. O 2 é a lucratividade. Então, vamos pensar que eu tenho uma concessionária de carros, eu tenho um estacionamento de carros. Eu tenho 2 carros. Um carro, ele vai me trazer R$2.000 de lucro e o segundo carro vai me trazer R$3.000 de lucro, tá? Então, poderia ser isso. Então, 2x1 mais 3x2. E aí, embaixo, vem as restrições técnicas, tá? Essas restrições técnicas, quando eu comentei para vocês dos tipos de problema que a gente vai trabalhar, ele tem a ver com, por exemplo, dentro da produção de um determinado produto, é o tempo de máquina, a quantidade de matéria-prima que a gente vai utilizar, quantidade de pessoas, são restrições técnicas, tá? O porquê? Para a gente fazer o produto 1 e para a gente fazer o produto 2, a gente não tem uma fábrica mágica ali que tem uma quantidade infinita de máquinas, pessoas, matéria-prima. Quando vocês forem trabalhar, serem gestores, vocês vão ter que respeitar algumas restrições do processo. Você vai comandar a produção de um determinado produto, você vai ter ali 3 máquinas, 5 operadores e uma determinada quantidade de matéria-prima e você vai ter que entregar, a empresa espera que você entregue uma determinada quantidade de produtos, que foi calculada em cima disso. Dessa quantidade de máquinas, dessa quantidade de funcionários, dessa quantidade de matéria-prima. Então, as restrições técnicas vão ser essas imposições, digamos assim. E a de não negatividade é a mais fácil de todas. Percebam, x1 é maior ou igual a 0, x2 é maior ou igual a 0. Por quê? A gente nunca vai conseguir produzir menos um produto, entregar menos um produto. Então, o resultado sempre vai ser positivo, tá? Então, essa restrição de não negatividade vai ser sempre x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. Por que igual? Pode ser 0. Eu posso
A gente fabrica 2 produtos, eu posso provar, né? Primeiro eu preciso provar matematicamente, falar, olha, não vamos produzir o produto 2, vamos focar a produção no produto 1. Ele usa o menor tempo de máquina, usa menos matéria-prima e tem uma lucratividade maior. Eu provando isso aí para a empresa, então a gente coloca o X2 igual a 0. Tá? Eu sei que está sendo muita informação nesse primeiro momento, mas como eu falei, essa parte de programação linear, desses problemas, vai ser a parte mais extensa da disciplina. Tá? Então, eu vou resolver vários problemas com vocês. Aí vai chegar uma hora que isso aí vai ser... Vocês vão estar bem familiarizados, tá? Se essa disciplina fosse dada presencialmente, como que ia ser a rotina dela? Ia ser sempre a gente fazendo problemas como esses aí que eu falei para vocês, tá? Então, voltando aqui. Então, aqui, eu detalho tudo isso aí que eu falei para vocês, tá? Então, as variáveis controladas, ou as variáveis de decisão, são x1 e x2, que é o produto 1 e o produto 2. Então, está ali que a gente vai maximizar esse lucro. As restrições garantem que essas soluções estão de acordo com as limitações técnicas. Então, as restrições que eu falo aí são aí a quantidade de pessoas, de máquinas, de matéria-prima que a gente vai ter à disposição. E as 2 últimas restrições são a de não negatividade. Como o próprio nome diz, não pode ser negativo, então tem que ser maior ou igual a 0. Tá bom? Aqui, depois vocês dão uma lida com calma, tá? Eu falo aqui que é a variável de decisão, o objetivo, as restrições, que é tudo que eu apresentei aqui atrás, tá? Então depois vocês leem com calma, mas eu já dei uma boa pincelada a respeito desses conceitos. Vamos fazer um problema juntos, então, aqui. Então, vamos lá. Ó. Esse aqui é um exemplo típico de problema que a gente vai ver na aula. Então, certa empresa fabrica 2 produtos. Vamos lá, vamos além disso. Produto 1, celular. Produto 2, caneta, tá? O lucro unitário do produto 1, o celular, é R$1.000. E o lucro unitário da minha caneta é uma caneta de ouro, é R$1.800. Tá? Então, o lucro eu vendendo, isso aqui são 2 produtos usados, esse aqui eu vendendo R$1.000, esse aqui R$1.800 de lucro. Porém, a empresa precisa de 20 horas para fabricar esse celular e 30 horas para fabricar essa caneta. Então, já aparecem as primeiras restrições, tá? O tempo de máquina. Então, percebam, a gente tem 2 produtos, que vai ser X1 e X2, a lucratividade do X1 é 1.000, a lucratividade do X2 é 1.800. Para eu fazer o produto 1, eu preciso de 20 horas de máquina, e para fazer o produto 2, eu preciso de 30 horas de máquina. O tempo anual de produção disponível para isso são 1.200 horas. Então, a minha fábrica ela vai ficar aberta 1.200 horas no ano. Tá? Então, lembrando, para produzir um produto do 1, eu preciso de 20. Para produzir um produto do 2, né, o P2, eu preciso de 30 horas, sendo que a minha fábrica fica aberta 1.200 horas. A demanda, a gente vai fazer esse planejamento em cima de uma demanda. A demanda esperada é de 40 unidades, então vender no ano 40 unidades do produto 1 e 30 unidades do produto 2. Então, qual que é o meu plano de produção para que eu tenha o maior lucro possível? Tá? Então, vamos lá. Bem mastigado, passo a passo. Então, a gente tem o produto 1 e o produto 2. A gente vai chamar o produto 1 de X1 e o produto 2 de X2. É a linguagem matemática. Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar com modelo matemático. Então, essa é a representação matemática. O produto 1
é x1, o produto 2 é x2. A função objetivo, no final ele fala, né? Tem aqui bem claro o objetivo, maximizar o lucro. Então, qual que é o lucro? 1.000 do produto 1 e 1.800 do produto 2. Então, vai ficar igual aquela equaçãozinha que eu mostrei para vocês no primeiro exemplo. 1.000 x1 mais 1.800 x2. Ah, o porquê que faz isso? Vamos lá. Se a gente vender, para a gente saber a lucratividade, a empresa produz 2 produtos. O produto 1, a lucratividade é 1.000. O produto 2, a lucratividade é 1.800. Para eu saber o lucro máximo da empresa, o que é? 1.000, produto 1, vezes a quantidade de produto 1 produzida, mais 1.800 vezes a quantidade de produto 2. A gente colocando, substituindo ali o x1 e o x2 pela quantidade real que foi produzida, a gente vai ter a lucratividade máxima. Então, essa é a equação. As restrições. A fábrica vai ficar aberta 1.200 horas no ano, porém, 20 horas, a gente precisa de 20 horas para produzir o x1 e 30 horas para produzir o x2. Então, vai ser... Espera aí que só... Então, voltando lá. Para quem está entrando agora, essa aula está sendo gravada, eu vou postar depois da aula, vocês conseguem assistir desde o início, tá? A gente está resolvendo um problema aqui de pesquisa operacional. Então, a disponibilidade. A fábrica vai ficar aberta 1.200 horas. Mas a gente tem que levar em consideração que precisa de 20 horas para fazer o produto 1 e 30 horas para fazer o produto 2. Então, 20 horas vezes x1, que é a quantidade que precisa para fazer o x1, né? 20 horas, mais 30 horas vezes x2. A fábrica vai ficar aberta 1.200 horas, então a gente não pode passar de 1.200 horas. Então, menor ou igual a 1.200. Então, a gente tem no final aqui, vocês já leram o problema comigo, leiam agora essa equação e vocês vão ver que ela faz sentido, né? 20x1 mais 30x2 menor ou igual a 1.200. Tem a previsão, né, a demanda. Ele fala lá que a demanda do x1 são 40 unidades e a demanda do x2, do produto 2, são 30 unidades. Então, essa aqui é bem simples. x1 menor ou igual a 40. Por quê? A demanda é 40. A gente vai vender, é esperado vender 40. Então, a gente não precisa produzir 41, 42 peças do x1. Tem que produzir 40. Então, menor é igual a 40. A gente pode, de repente, decidir produzir um pouco menos de x1 e mais x2. Enfim, a gente vai ter que fazer esse estudo para entender qual que é a melhor combinação. Mas o esperado é pelo menos 40. Tá? Então, menor ou igual a 40 para x1, que é a demanda. A demanda do x2 são 30 unidades. Então, x2 menor ou igual a 30. Então, esse aqui é o modelo matemático desse problema que a gente fez juntos aí. Tá? Então, eu vou parar por aqui, eu não vou avançar com esse conteúdo, tá? A gente vai fazer, ao longo das próximas semanas, vários problemas desse, tá? Cadê aqui? Essa linha aqui. Como eu comentei, né? Se essa aula fosse presencial, a gente ia fazer numa aula 2 problemas desses juntos, né? Eu ia passar o problema, ler, interpretar com vocês, deixar vocês estruturarem, né? Identificarem aí
o objetivo, né, da lucratividade, as restrições, e até chegar nesse ponto aqui. Essa disciplina é feita dessa forma, né? Ler o problema, por isso que eu falei para vocês logo no início. Envolve matemática? Sim, envolve, mas é muito básico. A grande sacada aqui é a interpretação do problema, tá? Então, eu vou encerrar por aqui. Eu queria abrir agora para vocês, né, para saber as primeiras impressões aí da disciplina, se vocês conseguirem entender como que vai ser a dinâmica da aula, né, a lista, quando eu falo de entregar a lista vai ser montar um problema desse. Eu vou colocar um problema, vocês vão ter que escrever o modelo matemático embaixo, tá? E o modelo matemático é como esse aí que eu apresentei agora no final. Então, por favor, fiquem à vontade aí para comentar. Claro, a gente vai fazer outros problemas desse. Eu vou gravar uma aula para a semana que vem, resolvendo outro problema, passo a passo também, igual eu fiz agora. E depois é interessante que vocês tentem fazer sozinhos, né? Para entender a dinâmica, né? Da resolução, o raciocínio que tem que ter por trás, né? Na hora de tratar desses problemas. Então, por favor, fiquem à vontade aí. Professor, a princípio, assim, eu estava muito tempo sem estudar e eu fiquei meio confusa, mas eu acredito que na prática, né, vai levando à perfeição. Mas é uma coisa bem interessante de estudar, que eu ainda não tinha pensado nisso, no ramo da logística. Uhum. Gostei, assim, da primeira aula que eu tive, eu gostei bastante. Sim, bem, que bom que você gostou, conseguiu entender aí a aplicação. Isso é diariamente, aí, vocês pegarem um gestor da área logística, diariamente ele vai ter que dar com esse tipo de problema, né? Ele vai ter que fazer algumas entregas, então ele vai ter que programar. Primeiramente, você pode usar isso aí, tem até um problema que eu vou trazer na próxima aula, né? Pensem o abastecimento do supermercado, né? O supermercado, ele vai receber ali um caminhão carregado de bebida, um caminhão carregado de legumes, um caminhão carregado de carga seca, então, produtos enlatados, ensacados, um caminhão de produto refrigerado. Mas na hora do armazém programar a entrega desses caminhões, a quantidade que vai de produtos, dimensionar essa carga, não é feito aleatório isso aí, né? Claro que ninguém vai fazer aí passo a passo como a gente fez. Esses grandes grupos, eles vão ter um sistema que eles vão jogar ali a demanda, a necessidade deles, e esse sistema automaticamente vai fazer esse cálculo. Mas vocês, como futuros gestores, vocês têm que ter o entendimento de como isso é feito, né? Como que funciona a tomada de decisão. Até para vocês, de repente, orientarem ou fazerem uma proposta, alguma consideração em cima da necessidade que a empresa de vocês tem, alguma restrição é importante, né? Uhum. Então, tem janelas de entrega, né? Você tem que fazer a programação. Você ali é o responsável pelo armazém do Mercali, do Araújo, sei lá. E você vai receber um monte de entregas. Você não pode simplesmente falar, olha, então, a hora que der, encosta o caminhão aí. Você vai ter que ter, aí a gente falando, né, das restrições, você vai ter que ter o espaço na doca, vai ter uma quantidade limitada de docas, uma, duas, três, 5, mas às vezes você tem que receber 10, 20 caminhões no dia. Ok, essa é uma restrição. Uma segunda restrição, mão de obra.
Você que vai descarregar isso aí ou você vai precisar de ajudante? Quantos ajudantes? Vai precisar de empilhadeira? Quantas empilhadeiras? Então, você precisa dimensionar essa operação, são as restrições técnicas. Até mesmo para os gastos, né, professor? Também, com certeza, com certeza. Você pode, por exemplo, você pode né, eu vou fazer uma brincadeira aqui em cima do que você falou. Se você não faz o dimensionamento da quantidade de pessoas, máquinas, tem um custo por trás disso. Essa máquina provavelmente é alugada, você pode terceirizar a mão de obra. Então, ou você vai contratar, falar, olha, meio período, 2 turnos, enfim. Se você não tem esse entendimento, você vai ter que ter mão de obra ali à disposição. Olha, vocês vão ficar parados aí esperando chegar o caminhão. É um custo para você. Você pode fazer isso. Mas você pode também trabalhar com janelas e montar uma programação. E aí você vai otimizar, né? Que é a palavra que eu falei várias vezes aí na apresentação. Você vai otimizar o uso dos recursos, do seu dinheiro, do seu orçamento para fazer essa operação. Vai fazer uma contratação de máquina mais inteligente, uma contratação de mão de obra mais inteligente. Vai utilizar ali as docas, né, pensando nesse exemplo do supermercado, de uma forma mais inteligente. Então, pensando em logística, é o dia a dia essa tomada de decisão, e vocês precisam ter um entendimento de como abordar esses problemas, né? Então, essa pesquisa operacional ela vai dar uma orientada nesse sentido. Bacana, Tá bom? professor. Que bom. Então, essa aula, novamente, para quem está entrando agora, ela está sendo gravada, eu vou postar num canal que eu tenho no YouTube, aí eu pego o link para ficar uma coisa bem leve, né? Aí eu posto o link no grupo de WhatsApp, posto o link também no SIGA. Aí fica à disposição, vocês podem ver essa aula a hora que for. E para a próxima semana eu vou gravar uma aula resolvendo outro problema, vou postar para vocês. Mas aproveitando que tenha agora aqui 6 alunos, então a avaliação vai ser o quê? Vão ser entregas de listas, 3 listas, resolvendo problemas similares a esse que eu mostrei para vocês, tá? Essas listas podem ser feitas em duplas, então se organizem, de repente vocês podem combinar de estudar juntos, assistir junto o vídeo, na hora de tirar dúvida também, pode me chamar no WhatsApp, mandar e-mail, a gente vai marcar outras aulas síncronas, podem trazer essas dúvidas durante a aula, tá? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver essas atividades aí de uma forma tranquila e no final da disciplina eu acredito que vocês vão estar também bem afiados nessa questão aí da interpretação de problemas, o raciocínio, né, que tem que ter por trás na hora de entender as restrições que são colocadas para a gente, né? Quantidade de caminhões, quantidade de colaboradores trabalhando na descarga, no carregamento, na manutenção, na gestão do armazém, quantidade de equipamentos que você precisa ter à disposição para executar a operação. Tá bom? É isso aí. Professor, vai ter aula prática num supermercado, num atacadão desses daqui? Olha, a princípio, por conta da pandemia, do lado do IFAC, a gente não está com atividade presencial, e eu imagino que as empresas também, eu não sei se elas estão liberando, né, para desenvolver esse tipo de atividade. Tá ótimo, Eu obrigada. posso explicar isso aí sem problemas. Obrigada, professor. Imagino. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração?
Bem, então eu dou por encerrada a aula, agradeço a atenção, a participação de vocês. Vou colocar, então, esse vídeo no YouTube e vou compartilhar. Esse material que eu apresentei já está disponibilizado no site, inclusive encaminhei no grupo. Então, reforço aí a primeira entrega, a gente vai ter na segunda quinzena de dezembro, que vai ser a primeira lista. Já vou postar essa lista também. Então, vão se dividindo em duplas aí para fazer as atividades. Não tem outra forma de entender a pesquisa operacional, a não ser fazer o problema mesmo. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é assistam a leitura que eu faço, né, a discussão que eu faço do problema, aí volta no slide ali onde apresento o problema e tentem fazer sozinhos, tá? Novamente, a interpretação do problema. A matemática é secundária aqui, tá? É a interpretação do problema. Tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês. Ok, professor. Então, no mais, muito obrigado novamente. Desejo uma ótima noite, bons estudos, boa semana. Professor, Pois não. eu vou ter que assistir essa aula de novo porque a minha energia caiu. Bem na hora que eu tava tendo a aula aqui, aí faltou energia. Entendi. Fica tranquilo, eu vou postar a aula aí, não vai ter problema. Qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Tá bom. Então, valeu, gente. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.